Bom, estamos aí na temporada de premiações e hoje nós vamos falar aí, provavelmente do filme mais cabeçudo, mais intrincado aí da seleção desse ano. Tar acompanha uma regente multipremiada interpretada por Cate Blanchett, que diante de diversas acusações pode ter sua carreira ameaçada. Bom, o filme é que ele é dirigido pelo Todd Field, né, um cineasta americano aí que já não fazia filmes há 20 anos, né? Na filmografia dele ele tem aí bastante o tema da sexualidade em voga, né? Ele, por curiosidade, também atuou no filme De Olhos Bem Fechados, do Kubrick, então, mais uma vez aí, ele vai estar lidando com esse universo de desejos, de abusos, e vai acontecer também nesse filme, só que de uma forma um pouco mais implícita, né? E eu acho que o que eu posso dizer de imediato aqui, talvez por mim e pelo Éder, é que esse é um filme de fato mais cabeçudo, mais inacessível, né? A gente começa ali o filme com um grande seminário da personagem ali falando sobre música erudita, por várias técnicas, né? Por compositores e sinfonias. É um filme que vai ter muitos personagens ali mencionados que muitas vezes não sequer vão aparecer ali em tela, lugares que eles visitaram, termos em hebreu. Você vai ver que tem alguns momentos que eles falam outras línguas, né, mas não aparece a legenda ali pra gente saber do que eles estão falando. São cenas muitas vezes longas, né? Essa cena inicial ali, enfim, ocupa sei lá, pelo menos uns 20 minutos de começo de filme. São câmeras muitas vezes fixas, né? Então poucos cortes. Então a sensação é que de fato, né, o filme ele não tem nenhuma intenção ali de pegar na sua mão e fazer conhecer esse universo ali das personagens, né? Eventualmente, nessa onda mais cerebral que a gente tem alguns lapsos ali que puxam uma coisa talvez um pouco mais sexual. Então a gente tem ali um recortezinho, por exemplo, de dois pés brincando de uma forma um pouco mais libidinosa. Eventualmente a gente tem ali algum olharzinho de canto, alguma frase que tem algum sentido a mais, mas tudo isso logo volta para essa chave mais cerebral, que parece o tempo todo estar querendo esconder o desejo, querer esconder a emoção por detrás, né, de toda essa impenetrabilidade que a gente tem ali, até mesmo do tema para quem não conhece o assunto. E a impressão que a gente vai tendo conforme a gente conhece a personagem é que isso dialoga muito com a própria personalidade ali da protagonista, né? Porque em muitos momentos ela fala, né, que o que importa é de fato o intelecto na história da música, que não importa muito o que aconteceu na vida pessoal, o que aconteceu numa vida mais emotiva. Então, o filme se prender nesse primeiro momento ali, a essa parte ali um pouco mais dura, esse elemento narrativo e técnico, acho que tem um conceito por trás disso que está acontecendo, que não quer dizer que seja fácil de ser assistido. Vale dizer que esse filme já era muito aguardado desde quando saiu o trailer, né? Ele fez aí um grande burburinho no Festival de Veneza e ele vem como aí muito forte como um dos favoritos aí, principalmente aí para melhor atriz para Cate Blanchett. Isso é uma coisa que a gente pode discutir um pouquinho mais na frente aí sobre a interpretação dela nesse filme. Mas assim, o Nathan começou falando que era um filme cabeçudo e tal. Eu concordo com ele, eu acho que ele tem muito essa vibe, né? Me parece que é um filme americano tentando ser europeu. Muito por conta de alguns traços que você citou, né? Desse filme que tem planos longuíssimos. Que ele tem esses diálogos mais rebuscados, que trazem vários nomes difíceis aí, né? Mas, em alguns momentos, eu acho que ele tem umas cenas que são quase como professorais ali, né? Tem uma cena que é muito marcante, que a Cate Blanchett ali, ela acaba confrontando um de seus alunos que não concorda muito com os autores que ela traz na aula dela, e ele confronta através de suas vivências, né, do porquê que ele não gosta dele, ali acaba gerando umas rusgas ali com ela. E naquele momento eu acho que ele acaba sendo ali bastante, acho que didático na forma como ela tenta explicar, porque você vê que ali a gente já começa a sentir os traços que vão trazer alguns problemas para ela lá na frente do filme, sobre alguns pontos que ela acaba passando por cima, né? E acaba trazendo a música em primeiro plano, né? Dá muito pra gente também discutir essa diferença entre autor e obra, sobre o cancelamento desses autores, até que ponto a gente deve preservar a memória deles, o que deve ser lembrado, o que ainda deve ser ensinado. Então ali eu achei bastante dinâmico, e por mais que ele traga esse tema que seja um pouco mais difícil, eu acho que para mim ali ele vai e percorre muito bem, eu não vejo o tempo passar. Eu acho que para algumas pessoas talvez seja um filme que seja um pouco mais arrastado, mesmo porque ele é um filme um tanto quanto longo, né? Ele tem 2 horas e 30. E tem um ponto bastante curioso que depois eu fui pesquisar e várias outras pessoas também achavam que o filme era inspirado numa história real. Tanto que tem várias matérias explicando que é uma ficção. Enfim, pode ser que alguns traços que são trazidos ali, né, para a discussão do filme, eles podem ser, né,
encaixados ali em algumas histórias da vida real, mas a personagem em si, ela é totalmente fictícia. Eu acho que nessa cena que você falou aí de aluno e professor em combate, né, eu acho que existe ali um propósito de ser professoral, porque existe essa relação de quem ensina e quem é ensinado. Mas acho que de modo geral, é um filme que ele não dá muitas informações, então quando a gente vai saber ali da acusação que acontece mais pra frente, a gente não tem muitos detalhes dela. A gente não sabe do processo que vai correr e que vai fazer com que ela tenha um destino ali que a gente vê pro final do filme. A gente pouco sabe da vida da ajudante dela, a gente pouco sabe da vida da esposa dela, ou mesmo da filha que aquelas duas dividem. Então, como eu disse, né, eu acho que é o filme jogando junto com a personagem para apagar qualquer marca pessoal que possa aparecer ao longo do filme. Só que como a gente tem esse filme longo, a gente tem uma personagem que no fundo é humana, a gente vê que ela vai deixando certas pistas ali e aqui. Então, né, a gente vê que essa personagem que o tempo inteiro fala que a gente não deve levar a vida pessoal em conta para analisar a trajetória de um artista, é a pessoa que vai casar com uma aluna, é a pessoa que vai flertar com vários pupilos, é a pessoa que vai ali conceder cargos, né, de acordo com os interesses amorosos que ela tem. Então, justamente misturar essa vida profissional dela com a vida pessoal. E aí, conforme ela vai afundando, a um lado talvez um pouco mais emotivo, a um lado que é tomado um pouco mais pelo desejo, pela luxúria, o filme embala junto, né? Então acho que se a gente tem essa personagem que, nessa cena que o Eder comentou ali de conflito com o aluno, vai ali dizer que critica o experimentalismo, né, dessa geração de jovens que querem mostrar ali que sabem fazer coisas diferentes do clássico, você vê que conforme ela vai mostrando ali as facetas mais cruéis que ela tem, o filme vai perdendo toda a linearidade. A gente entra em espaços ali meio escuros, muitas vezes oníricos, né, que tem personagens ali deformados, personagens do cotidiano dela numa situação estranha. A música, né, que no começo do filme é muito polida, é tudo muito métrico, muito calculado. Você vê que vai ficando cada vez mais dissonante ali ao decorrer do filme, né, porque a gente tem momentos em que a afinação de algum piano não vai estar ali da forma como ela preferia. Você vê que em determinado momento ela vai entrar no meio de um concerto, parar, né, o que está acontecendo por conta de algumas discordâncias que ela tem. Você vê que ela começa a ouvir alguns ruídos ali. Então você vê que os barulhos, né, acabam se tornando a regra. Você vê que se ela decide não expor ali os desejos no primeiro momento do filme, ele começa a surgir de formas ali um pouco estranhas, né? Acho que especialmente no som, né, de uma vizinha que começa o tempo inteiro a bater ali na casa dela, a fazer uns gemidos, né, um barulho ali que acaba tirando um pouco ali a paz dela. E você vê que esse incômodo que começa com ela acaba aparecendo também em outros ruídos que acontecem ali ao longo do filme, que eventualmente pode ter uma conotação sexual ou não, com todas essas outras imagens que eu estava falando há pouco. Então, mais uma vez, né, eu acho que o filme ele acaba conceitualmente ali seguindo muito o estado de espírito dessa personagem ao longo do filme. E isso vai justamente causando esse incômodo crescente, né? Essa tensão crescente que a gente vê ali mais pro final do filme. A primeira e a segunda parte do filme eu acho elas bem interessantes, eu gosto dessa construção um tanto quanto mais misteriosa do que está acontecendo ali, dessa aura de estranhamento que você mesmo acabou de dizer. Mas, pra mim, o problema do filme vem na terceira parte, que eu vou trazer spoilers, principalmente da parte final do filme. Então, se você não quer ver, pula pro tempo indicado. Eu acho até interessante porque ele mostra, ele escancara todos esses problemas que essa personagem tem. Eu acho que ele não tem uma resolução moralista, e sim uma resolução irônica, por onde ela vai parar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que para ela chegar naquela cena final do filme, eu acho que esse caminho ali na terceira parte, no terceiro ato, eu acho que é extremamente acelerado. Ele coloca umas cenas que eu acho um tanto quanto histriônicas, meio rápidas para tentar dar uma resolução para a personagem. Então o filme ele acaba mudando de tom ali, ele acaba mudando também de ritmo. Eu acho que o filme ele tinha que ter um pouquinho mais de tempo. Eu sei que é um filme longo, porque a terceira parte ela é crucial, porque ela é basicamente o resultado de tudo aquilo, de todas as pequenas coisas que foram jogadas ao longo do filme que estouram. Então assim, são as consequências que essa personagem tem que lidar com todos os atos que ela fez de errado. Porque eu queria saber mais sobre essa parte da vida dela. Qual era a relação dela com as pessoas mais próximas a ela? Qual era a relação desse luto dela perder o trabalho, dela perder todos esses status? Então o fato dele passar muito rápido por todas essas instâncias, parece que aquilo perde a intensidade que poderia ter. Então, Éder, né, vamos por partes, né? Acho que eu também não gosto do final, por motivos semelhantes ao seu, mas eu acho que esse processo ali do terceiro ato, da gente não ter muitas informações de qual que é a relação dele com advogados, com parentes, eu acho interessante, porque eu acho que é menos importante ali pro filme a gente saber se ela tá certa ou errada, né? Porque a gente nunca tem informação para dizer de fato se ela cometeu aqueles crimes, que eu acho que é até uma relação muito próxima que a gente tem, por exemplo, quando a gente tem
esses casos na mídia, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, a gente só ouve depoimentos de outras pessoas que vão crescendo ali com mais informações ao longo do tempo, e a gente, como sociedade, como vai ter as nossas opiniões com pouquíssimas informações que a gente tem. Então acho que na verdade essa falta de informações de como ela lida com tudo isso transparece até um pouco da nossa relação como sociedade que a gente tem quando algum famoso, quando alguém é acusado de coisas nesse sentido. Até porque eu também acho que o filme está menos interessado nesse dilema moral, se ela é ou não culpada, do que de fato discutir os efeitos, né, dessa cultura de cancelamento, o conflito entre gerações e visões ali de uma personagem que teria tudo para ter uma visão ali um pouco mais progressista, até pela sexualidade dela, mas que ali tem um pouco mais de complexidade em torno disso. Então acho que essa falta de informação ela não me incomoda. E outra coisa também que eu não concordo com o que você diz é sobre essa transição ser muito rápida, né? Como eu disse, eu acho que o filme ele vai, que eu usei essa palavra, né, escorregando junto com a personagem. Vai acelerando conforme ela vai perdendo o controle das coisas, né? Então acho que é que nem a vida real, quando a casa cai tudo é muito rápido. Então não vejo problema nisso não. Mas quando a gente chega ali pros 30 minutos finais, quando a gente tem essa personagem que de fato vai perdendo tudo por conta dessa acusação de assédio, eu acho que o filme ele entra num discurso um tanto delicado pela duração que a gente tem dessa personagem sofrendo e sendo punida pela sociedade. Eu entendo que em determinado momento ele queira mostrar que essa cultura de cancelamento também tem os seus excessos, mas acho que essa sequência é tão longa, né, dessas familiares que primeiro abandonam ela, depois ela sendo hostilizada pela sociedade civil, depois ela vai lá, perde todas as estribeiras nessa cena que você comentou, e aí, enfim, interrompe esse concerto, rasga outdoor na rua falando dela, depois ela chega na Tailândia, uma certa tentativa ali de se reconectar espiritualmente, e aí você vê que ela tem aquela cena que ela chega num prostíbulo e vomita, ela se sente enojada do nível a que ela chegou, e nesse meio tempo também ela volta para um ambiente familiar ali do passado, em que ela vai ver algumas fitas ali de inspiração que ela teve quando era criança, e ela chora mais uma vez. Eu acho que acaba como você justamente falou, né? O filme ele fica muito mais explícito, né, em mostrar a dor dessa protagonista, a um ponto, né, do filme, pra mim pelo menos, parecer que a gente tenha que sentir pena, né, da situação que ela tá passando. E aí, mais uma vez, eu acho que uma coisa é você fazer a gente sentir pena de uma personagem que é definitivamente escrota, outra coisa é você denunciar os abusos, os excessos que acontecem numa cultura de cancelamento. Eu acho que quando a gente cai nessa primeira situação, a gente se afasta ali só dos excessos e coloca ali taxativamente um problema nessa cultura como um todo, que eu acho que existe legitimidade em tudo isso, que também é reivindicado quando a gente está diante de certos preconceitos e abusos que acontecem na sociedade. Eu só não bato o martelo dizendo de fato que esse discurso que o filme vende, porque eu acho que pelo finalzinho ali, né, quando a gente tem aquela situação em que a personagem vai ali reger um concerto mais uma vez, só que para uma plateia muito menos qualificada, né, do ponto de vista técnico do que ela já teve antes, a gente pode questionar se ela teve de fato uma redenção ou não. E eu não digo isso nem pensando de um ponto de vista de que pessoas que foram canceladas não devam ter redenção, muito pelo contrário, né, que saindo completamente do filme, acho que as pessoas devam ser punidas pelo que foram feitas, mas elas precisam ter recomeços. Eu acho que como qualquer outro crime, né, a gente pensar na justiça, no sistema penitenciário, é a gente acreditar na ressocialização dessas pessoas. Mas enfim, eu acho interessante que o filme termine com essa ambiguidade da gente colocar ela... Bom, será que de fato ela conseguiu encontrar uma certa paz ou, na verdade, ela só teve que se contentar com o que lhe foi dado? Eu acho que nesse finalzinho a gente volta mais uma vez a lidar com uma falta de informação, uma falta de resposta, e por isso que eu acho que é mais interessante. Bom, Nathan, eu concordo com você, eu acho que você trouxe pontos bastante interessantes. Eu não sei se eu soube me expressar muito bem, mas eu acho que no final das contas as nossas duas opiniões ali até se complementam, porque eu também tenho dificuldade em aceitar essa quantidade de obviedades que ele traz. De fato, ali aquela parte final, eu acho que ela fica um pouco descolada quando ela viaja, né, para outro país e ela tem que se adaptar a essa outra cultura, né? Mas eu acho que aquele final... É engraçado que a câmera começa ali muito focada nela, fechada nela, e quando você vai abrindo, você vai entendendo aonde ela está, todo o contexto, né, em que ela está inserida. Então eu gosto porque ela vai desvendando toda aquela cena e ela vai ganhando um tom de ironia a cada ponto que a câmera vai se mexendo. Mas, algo que eu não costumo fazer muito aqui no canal, eu vou falar isso porque eu acho que está diretamente ligado ao Oscar, eu acho que dividir opiniões, porque eu ouvi gente achando que a Cate Blanchett estava um pouco exagerada e estava um pouco caricata, mas eu achei muito bom, assim, os trejeitos que ela traz. Eu acredito ali que ela é um maestro por conta dos gestos que ela traz na hora que ela tá ali conversando com a orquestra, né? Eu só não torço pra ela no Oscar porque tem a Michelle Yeoh, eu tô torcendo muito pra que ela ganhe. Acho que o Nathan também tá nessa torcida. Acho que seria a mesma sensação de quando a gente assistiu
o Parasita lá e viu o Parasita ganhar. Pois é, eu torço pra Michelle Yeoh também por identificação aqui, embora asiáticos ganhar o Oscar mais uma vez aí, mas você citou muito bem o Parasita, acho que a sensação que eu tenho é muito parecida, porque Parasita não era meu filme favorito, eu gostava mais do Tarantino, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo não é o meu filme favorito aqui, nós temos vídeos de todos esses aqui no canal, vocês podem conferir nas cartelas ou aqui também na descrição, enfim, mas antes de terminar o vídeo aqui, eu queria fazer uma comparação, talvez seja um pouco ousado, por isso que eu deixei aqui pro final, que enquanto eu assisti o filme me evocou bastante por alguns temas, né? A gente falou aqui no final dessa ida ao Oriente, né? Desse espaço que ela não faz parte, né? A gente fala muito aqui ao longo do filme sobre essa questão do som, né? Desse ruído que vai incomodando essa personagem. Enquanto eu vi o filme, eu lembrava muito de um outro filme que a gente também fez vídeo aqui no canal, que é o Memória, vai estar aqui na cartelinha. Mas eu acho que na verdade o Tar acaba sendo Memórias Avessas. Só queria fazer essa comparação aqui porque acho que a gente consegue partir de alguns símbolos, de algumas ideias que aparentemente são muito semelhantes, mas caminhar por lados completamente opostos, né? Eu acho que de imediato, né, o que a gente pode pensar, né, Cate Blanchett e Tilda Swinton, acho que são duas atrizes aí de língua inglesa que têm essa carga meio enigmática, né? Tem um lado meio queer nelas, um lado que não se conforma ali com o que a gente tem socialmente, sexualmente. Eu acho que em Memória a gente tem essa personagem que ela não sabe muito bem o que ela quer, mas ela tá buscando alguma coisa, ela tá tentando fugir dessa apatia do dia a dia, e a gente tem isso concentrado nessa ideia do som, né, que é um mistério para ela, e ela vai tentando dar cargas simbólicas em torno disso. E aqui no Tar a gente talvez tenha um processo contrário, né? A gente tem essa personagem que parece que está escondendo alguma coisa o tempo inteiro, a gente começa a olhar várias dessas coisas à volta dela e a gente começa a dar sentido a tudo isso, e o filme o tempo inteiro tenta derrubar, tenta falar que na verdade está tudo normal, até que a gente percebe que existe de fato algo acontecendo, e isso mais uma vez vai se centralizar muito forte nessa ideia do som ali, né, que também começa a incomodar essa personagem. Então não sei, eu vejo essas duas personagens que são bem solitárias, que são meio paranoicas, que seguem vagando, incomoda ali aqui alguma pessoa, e aí várias vezes estão buscando ali alguns afetos que muitas vezes são frustrados, e aí no fim a gente vê que em Memória a gente tem essa personagem que encontra alguma paz no meio dessa rotina, nesses significados, e aqui essa outra personagem que faz o caminho contrário, só vai encontrando mais dor conforme tenta esconder o que está acontecendo. Enfim, não sei se faz muito sentido, mas acho que talvez num aspecto mais sensorial, né, que eu acho que o Memória tem muito isso evidentemente, e eu acho que o Tar acaba tendo, principalmente quando a gente tem esses delírios ali, me evoca bastante ali o filme. Pra mim parecem dois filmes que conversam ali às avessas. Bom, e hoje a gente vai inverter os papéis, nesse momento que a gente recomenda ótimas dicas aí pra vocês. O Éder vai ser a pessoa que vai recomendar uma coisa aí super alinhada com o filme de hoje. Então, Éder, manda aí o que você tem a dizer. É ano novo, hábitos novos, mas não se acostumem não, porque isso é uma situação levemente atípica. O filme que hoje eu vou dar de dica pra vocês, ele é um tanto quanto mais pesado, mais explícito e violento também, mas ele tem uma professora de piano, e ele tem uma história bastante maluca de um diretor bastante consagrado chamado Michael Haneke. O filme é de 2001, ele fez bastante sucesso na época, inclusive ele ganhou uns 3 prêmios no Festival de Cannes e o de melhor atriz para Isabelle Huppert. Então esse filme aí ele já é um dos mais famosos aí do Michael Haneke. Aconselho muito, e ele tá disponível no MUBI. Então se vocês quiserem ver um lado meio sadomasoquista, tensões sexuais e uns desejos um tanto quanto perversos, envolvendo aí professoras de música clássica, fica a dica. Então é isso, minha gente. Invertendo aqui a lógica toda, vai ser eu que vou encerrar o vídeo de hoje, né? Eu queria dizer uma coisa aqui, que eu tenho um bordão, que eu sempre falo pra todo mundo, mas eu nunca consegui falar aqui no canal, porque nunca termino os vídeos. Então, dessa vez vou ser feliz, e pedindo depois aí de vocês se inscreverem, comentarem, compartilharem com seus amigos, dizer o meu bordão, fica aí registrado nesse vídeo para quem sabe nunca mais vocês ouvirem. Então tá certo? Aquele abraço, minha gente.